Olá, meninos, olá, meninas, meus pimpolhos e minhas pimpolhas, como é que vocês estão? Então, gente, continuando aquela nossa aula de ontem, aí ó, eu prometi para vocês que hoje não ia ter reflexo de luz na minha careca, nós mudamos aqui o ambiente, tá? Eu tinha então falado com vocês a respeito do início da crise da República Romana. Tínhamos falado da tragédia lá envolvendo os irmãos Graco, e aqui eu preciso completar isso, né? Eu comentei com vocês que os irmãos Graco acabaram sendo assassinados portanto, a elite romana evita a realização de uma reforma agrária, mas isso não irá conter os problemas nos quais Roma estava mergulhada, e isso irá começar a gerar atritos sociais, conflitos sociais cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis de serem resolvidos, e assim como em Atenas, a fragilidade da estrutura política abriu caminho para os chamados tiranos. Em Roma, a situação vai abrir caminho, a situação caótica abre caminho para a ação daquilo que nós chamamos de ditadores. Eu falei para vocês que em Roma a ditadura era um cargo público, né? Era um cargo estabelecido em lei. Mas o que nós vamos observar agora é a figura dos ditadores perpétuos, né? Então, esses caras, Mário e Sila, dos quais eu irei falar agora para vocês, darão origem a uma novidade dentro da política romana, que é o ditador que não sai mais, né? Então, a ideia desse ditador que passa por cima da lei acabará se transformando, a expressão ditador acabará ganhando esse significado, né? Então, ditador, que era anteriormente um cargo constitucional, agora passa a ser um cargo, não mais um cargo, né? Mas uma situação onde você está governando fora da lei, né? O que acontece é o seguinte: você vai ter um homem novo chamado Mário. Esse cara era um político muito habilidoso, era um homem que é muito competente em termos de carisma. O Mário, ele vai se eleger cônsul e vai realizar uma série de obras em favor da plebe, lembrando que o consulado em Roma era um ano só e não havia reeleição. O Mário exige o direito à reeleição, passa por cima do Senado, né? Ele tinha muito apoio popular. Eu costumo dizer, o Mário é um populista, tá? Aonde, inclusive, confrontado pelo Senado, dizendo que aquilo que estava fazendo desrespeitava a lei, ele teria dito: tantas vezes a lei foi desrespeitada em favor dos ricos, porque não agora, uma vez, em favor dos pobres. Então, o Senado não tinha moral mais. O Senado assassinava gente lá dentro, né, durante reuniões. Os caras mataram o Tibério Graco dentro do Senado, né? Então, ele tem moral para ficar falando de lei para quê? Então, o Mário força uma mudança jurídica e vai se eleger cônsul. Eu não me lembro se foram 6 ou 7 vezes seguidas em que o Mário foi cônsul. Na prática, ditador. Na prática, quem governa com mão de ferro Roma nesse período é ele. E de todas as realizações do Mário, bastante significativas, diga-se de passagem, a mais importante é que ele acabou com o serviço militar obrigatório. Isso que pode causar alegria aí de uma série de meninos aí na faixa dos 18 anos, né? Essa medida teria causado muita alegria, né? A muitos dos meus alunos aí. É bom lembrar que é uma medida mais do que simplesmente uma medida que assim, encerra uma aporrinhação. Na verdade, a plebe, além de arruinada financeiramente, ainda era obrigada a constantemente, era convocada constantemente para a formação do exército,
O que o Mário faz? Ao extinguir o serviço militar obrigatório, ele cria duas situações distintas. Em primeiro lugar, quem é o plebeu bem-sucedido não precisa mais servir o exército. Pronto, vai tocar a sua vida. Agora, o plebeu desempregado, ele pode usar o exército como um emprego mesmo, porque antes ele só ficava no exército durante o tempo em que o Estado necessitava dele. Portanto, a permanência do plebeu dentro do exército era algo temporário, não podia prever. Né? Enquanto durasse a guerra, ele estava convocado. Agora não. Agora, se o cara se alistava por um período X, eu acho que era 10 anos, tá? Mas era muito, tá? Para os padrões da época. Se alistava por um período X e passava a receber pagamento fixo, beleza. Então, ao longo desses 10 anos, tem guerra, ele vai lutar na guerra, não tem guerra, ele vai varrer quartel, mas ele recebe o seu pagamento. Depois, se ele, ao encerrar esse período, se ele se alistar novamente, se ele permanecer 2 períodos X dentro do exército, acho que vai totalizar 20 anos, tá? Se bem me lembro. Ele era oficialmente aposentado e recebia um lote de terra, passava a receber um pagamento na forma de aposentadoria e um lote de terras para viver. Então, ser soldado passou a ser algo atrativo financeiramente. Outro ponto importante é que os soldados, em geral, partilhavam dos saques dos povos conquistados. Quando o exército romano conquistava uma cidade, conquistava uma determinada região, os soldados eram autorizados a saquear essa região. Então, muito da renda dos soldados provinha do direito ao saque. Portanto, servir a generais vitoriosos era muito bom negócio. Os soldados amavam os generais os vitoriosos. Isso vai acabar abrindo uma brecha que terá uma importância muito significativa, onde os ditadores, onde os generais e comandos, a partir de agora, eles passarão a ter uma popularidade muito elevada. Os soldados que serviam um general vitorioso, eles já não se sentiam mais ligados ao Estado por uma conexão cívica, mas ligados ao seu general por uma conexão de interesse financeiro. Então, essa reforma promovida pelo Mário vai transformar o exército romano numa força política a serviço de generais vitoriosos, a serviço de comandantes habilidosos. Isso vai acabar tendo consequências muito significativas posteriormente, quando líderes militares acabarão tomando o controle e se autoproclamando imperadores. Vai ser assim que vai nascer o império. Depois que Mário caiu, sobe um outro cara chamado Silas, que durante algum tempo exerce a ditadura, mas morto Silas, o caos volta a reinar. Nesse período, entre a morte de Silas e o que eu vou falar aqui para vocês, após a morte de Silas, ou Sila, vai acontecer em Roma a maior revolta de escravos da história de Roma, tá? Que é a revolta de um cara liderado por um escravo macedônico, um gladiador chamado Espartaco. Lembrando que luta de gladiador era esporte nacional em Roma. Cada vez mais a plebe se mantinha calma graças ao financiamento de um conjunto muito grande de espetáculos financiados pelo Estado. Mas para nós, o que é que interessa? Para nós, o que eu quero que vocês entendam essa revolta é fruto de uma conjuntura. Não é que caiu do céu. Espartaco chegou a liderar mais de 60 mil escravos rebelados. Chegou a confrontar e derrotar exércitos romanos lá dentro da Itália. A questão é que estava ficando claro para os povos conquistados que Roma estava vivendo uma crise. Se Roma não está conseguindo nem resolver seus problemas internos, quiçá os externos. Então, os inimigos de Roma, os povos conquistados por Roma, estão vendo aqui uma boa chance de se libertarem do domínio romano. Então, não é à toa que você terá uma revolta de escravos, né? Porque você tem um número cada vez maior de escravos, e essa situação caótica dentro de Roma, sobe fulano, cai cicrano, vem Beltrano. Resumindo, há uma tentativa de se organizar uma fuga em massa. Esses escravos acabarão sendo esmagados, e o líder o comandante romano que esmagou a revolta de Espartacus vai acabar se transformando num homem muito popular, cara. Era Crasso. Então, é interessante a gente ter em mente que há uma importantíssima revolta de escravos. Eles tentavam fugir de Roma, né? Eles marcharam para o sul da Itália em busca de
portos onde eles pudessem ocupar navios para fugir da Europa para a África, mas acabaram sendo massacrados no meio do caminho. Seja como for, é interessante observar que os sinais da crise romana já estavam deixando os adversários de Roma de orelha em pé, né? Então, é muito... Olha, gente, o processo aqui é muito mais complexo do que a maneira como eu vou explicar aqui para vocês. Mas nós vamos ter que simplificar, e aí entendam que a elite romana reconhece que o Senado, os velhos magistrados, aquela estrutura política que privilegia a elite patrícia, ela já não consegue mais se impor à população. Eu costumo dizer assim, olha, quem está por cima já não consegue mais se impor a quem está por baixo. E quem está por baixo ainda não criou um sistema de governo para substituir o anterior. Então você vai ter uma situação de vazio de poder, em que quem está por cima não consegue se impor, quem está por baixo ainda não tem um modelo que substitua o anterior. Então você está numa situação de caos, onde ninguém sabe direito qual é a solução para resolver o problema. Para evitar essa questão das ditaduras, surge uma ideia, né, ali entre a elite romana, o Senado, os cônsules, ali vamos pensar assim, vamos formar um triunvirato. Vamos pegar as 3 pessoas mais respeitadas do mundo romano e vamos formar com esse pessoal um governo de 3 pessoas. Vamos pegar as 3 pessoas que o povo romano mais ama, mais respeita, e vamos formar um triunvirato, porque assim essas pessoas têm representatividade, essas pessoas o povo gosta. Então será formado o primeiro triunvirato. Lembrem-se que eu já disse a vocês, se tem número porque vai dar merda. Se chama primeiro é porque vai ter problema aí, né? Vão formar então um governo onde você tem você já tinha, inclusive, Roma dividida entre partidos, né? O popular e o optimai, o popular e o da elite. Você terá um líder popular, também. Todos construíram suas carreiras políticas através de vitórias militares. Você vai ter um cara chamado Júlio César, que representa esse grupo popular, um cara chamado Pompeu, que representa o grupo Optimai, que representa a elite patrícia, e um que é meio uma figura, digamos assim, o neutro da história, que era um dos homens mais ricos de Roma, um cara chamado Crasso, esse que reprimiu a revolta da plebe, né? Esse que reprimiu a revolta de escravos. Então forma um triunvirato, esses 3 caras deveriam dividir o poder entre si, um fiscalizando o outro, né? E você tendo um número ímpar, evitava empate quando eles precisassem tomar uma decisão. Então, aparentemente, as coisas vão funcionar. Imagina que um está querendo mais matar o outro. Isso não vai funcionar, né? Mas parecia naquele momento, beleza, vai, os 3 caras. Só que quando você tem a formação do primeiro triunvirato, praticamente ao mesmo tempo, você tem o início de revoltas, de grandes revoltas de povos conquistados, em regiões muito distantes entre si. Você vai ter uma revolta na Gália, que hoje a gente chama de França, a revolta dos gauleses, e uma revolta na Pérsia, que hoje é o Irã. Então pensem no mapa, França e Irã, né? Um está na ponta, né, bem lá ocidental da Europa, e o outro está lá, para lá daquilo que a gente imagina do Oriente Médio, né? Que está para lá de Israel, Jordânia, Síria, né? Está lá mais ao Oriente ali. Então, essas 2 revoltas que estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo, eu não sei como é que foi que eles decidiram isso, se foi no 2 ou 1, no Joken, né? Não sei como é que eles resolveram isso, mas ficou definido o seguinte: o César comandaria os exércitos que iriam reprimir a revolta na Gália. E o Crasso iria comandar os exércitos que iriam reprimir a revolta na Pérsia. Tá? E o Pompeu ficava tomando conta lá em Roma. O César, ele deitou e rolou na Gália. Ele obteve vitórias militares espetaculares na Gália, e o César era muito malandro. Ele tinha deixado partidários seus com a função específica de difundir histórias sobre a grandiosidade de suas vitórias, né? Então o César, ele era um gênio do marketing muito antes da palavra publicidade ser criada,
né? O César escrevia suas memórias, já mandava suas memórias para Roma para que elas fossem publicadas na forma de livros. O César obtém uma vitória tão completa lá na Gália que ele se torna quase que imediatamente um herói popular, né? Nossa, esse César é fodão, tá? Enquanto isso, o nosso amigo Crasso estava muito mais preocupado em tomar uma rasteira dentro do triunvirato do que, como é que eu diria para vocês, do que efetivamente vencer os persas, a revolta, né, na Pérsia. Eles eram chamados de partas, tipo lá, os partas. O que eu quero dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer para vocês? O Crasso estava pensando mais ou menos o seguinte: eu vou lá para a Pérsia, fico lá um puta de um tempo, aí de repente o César e o Pompeu se reúnem de novo e votam a minha exclusão, né? Reúne o triunvirato só com 2, quem é a favor de pôr o Crasso para correr do triunvirato? Venceu a proposta de pôr o Crasso para correr por 2 votos a favor e uma abstenção, né? Então o Crasso vai para a Pérsia com a cabeça em Roma. E isso leva o Crasso a cometer uma série de erros, erros juvenis, erros crassos, porque o nome dele vai passar a designar isso. É interessante, né, que ele comete tantos erros grosseiros no comando do exército romano que a expressão crasso passa a ser isso, grosso, excessivamente estúpido, né? Então, quando a gente fala de um erro crasso, a gente está homenageando esse infeliz, tá? Erro crasso. A gente fomos subsídio. Eu devia ter trago erros crassos de português, né? O Crasso vai para a Pérsia, chega lá, comete todos os erros possíveis e imagináveis, sofre uma derrota catastrófica, o exército romano é destruído na Pérsia e o Crasso morre. Quando o Crasso morre, você cria uma situação muito grave, muito séria, porque de repente você tem 2 triunviros, né? 2 triunviros, e o triunvirato ficou perneta, né? E um triunviro que está lá no alto da sua glória e outro que está murchinho, que nem um que está mega fodástico, outro que está apagadão. Então você tem um triunvirato não apenas com a perna, uma das 3 pernas quebradas, mas desequilibradas, ou as que sobraram estão desequilibradas. Então os partidários de Pompeu, a elite patrícia tradicional, está cagando de medo do César voltar para a Itália, tomar o poder e falar: eu sou ditador. Então, a elite patrícia tradicional trata de armar para cima do César, trata de montar uma armadilha para cima do César. Convidam o César a retornar a Roma, só que volta sem o exército, volta sozinho de mão abanando. O César não chegou, ele chegou para ser trouxa. Eu vou lá, o que está comigo, né? Que pode acontecer de mal? Entendeu? O César não chegou aonde chegou por ser idiota. Tá? Então, o que o César vai fazer? O César volta da França para dentro da Itália, volta da França para a Itália, volta da Gália para a Itália, só que com o exército junto. Quando o Senado descobre que ele está voltando com o exército, dão a ele um ultimato, né? Um ultimato que exigem que o César não entre na Itália com o seu exército, ou então ele seria declarado fora da lei. Duro era prender, né? Porque se o Senado dissesse aqui, o César não é mais triunviro, caçamos o mandato do César como triunviro, o César agora é fora da lei. A questão é que o exército de César era fiel ao César e não ao governo instituído que ninguém mais respeitava. Então, o Senado manda avisar e eles fixam um limite para o César, né? Se você atravessar o rio Rubicão, nós vamos caçar o seu mandato como triunfo. Você vai estar fudido, você vai ver o que é bom para tosse, tá? E aí o César acampa com o seu exército às margens do rio Rubicão, onde, segundo a tradição, o César ficou lá pensativo, né? O que será que eu vou fazer? Daí ele toma uma decisão: eu vou cruzar, tô fudido, né? Se eu for para lá sozinho, eles vão me ferver em azeite. Se eu for para lá com o meu exército, vamos ver o que dá, né? O pau vai comer. Então, perdido eu já estou. Então, ele decide cruzar o rio Rubicão com seus exércitos, e aí, as margens do Rubicão, vendo o exército cruzar ali o
o rio, e sabendo que a partir dali ele tinha tomado uma decisão sem retorno, né, que ele ali, aquele momento era um momento que estava chegando a um ponto sem retorno, César olha o exército e diz, alea jacta est, alea jacta est, a sorte está lançada. É uma expressão muito interessante porque é usada para momentos da nossa vida em que nós estamos chegando a um ponto em que nós temos que tomar uma decisão que selará nosso destino, né? Então eu falo para os meus alunos, é o que não pode acontecer com vocês, né? Chega lá no dia da prova do Enem, está lá entre a alternativa C e D. E aí, seu D, eu vou chutar. Alea jacta est. Não, por favor. Vocês vão chegar lá sabendo tudo, vão fulminar os adversários sem dó, né? Não vai ter nada de alea jacta, pelo amor de Deus, né? Então, o César ordena ao seu exército que cruze o rio Rubicão, invade a Itália, e isso levará a uma mobilização do Senado contra o César. O Senado designa, então, um exército para Pompeu, e isso dá início. E esse evento levará ao início da chamada Primeira Guerra Civil Romana. A Primeira Guerra Civil. Se tem número, se tem número é porque vai dar merda. Tá certo, pessoal? Então, continuamos na próxima.